Em Ribeirão Preto, 40% dos microempreendedores individuais estão em atraso com a contribuição. Para evitar o endividamento do Simples Nacional, o planejamento financeiro pode ser a solução. O ritmo de trabalho é acelerado nessa confeitaria na zona sul de Ribeirão Preto. Por mês são produzidos mais de 500 pedidos de doces por encomenda. Para dar conta de tudo e ainda dar suporte ao cliente, a Gabriela há 4 anos se tornou MEI, microempreendedora individual. O MEI ele foi importante para mim, porque ele deu para a minha empresa, né, um segmento mais profissional. Então, eu consigo hoje emitir nota fiscal, né, oferecer isso para o meu cliente. Então, o MEI ele dá essa oportunidade mais profissional para quem está começando uma empresa. Para ser MEI, algumas obrigações devem ser feitas, como o pagamento do Simples Nacional, que torna o processo mais fácil e menos burocrático para o empreendedor, além de condições tributárias facilitadas. A Gabriela leva a sério o pagamento da guia para evitar atrasos e problemas com o CNPJ. Quando você deixa de pagar, você também não se beneficia daquilo que o MEI te oferece. Então, eu me preocupo sempre em fazer o pagamento. Anualmente, precisa fazer o imposto de renda dentro do MEI para poder declarar tudo certinho, né? Tem um imposto que você paga sobre essa declaração normalmente, né? Que é a taxa mínima. E aí, isso tudo vai ser conforme o seu faturamento. Atualmente, eu tenho um contador. Esse contador ele me ajuda, né, a deixar tudo isso em ordem. Ele sempre está me atualizando das informações, das mudanças. Então, eu acredito que isso é a parte mais importante para você se manter aí, não se manter inadimplente. Preocupação também do Fabrício. Há um ano, o microempreendedor individual no ramo de tecnologia tem o hábito de separar mensalmente o valor do pagamento obrigatório da guia de contribuição. Ficar sempre em dia, como é uma prioridade para mim, assim que eu pego um valor de algum cliente, é a primeira coisa que eu faço. Eu já vejo se tem ali, eu sempre confiro ali no aplicativo do Simples e vejo se tem alguma coisa atrasada, se eu estou ali divergente com alguma coisa e já faço o pagamento de imediato, para sempre tentar seguir um cronograma. Mas nem todo microempreendedor está com as contas em dia. Em Ribeirão Preto, 32 mil MEIs estão inadimplentes, o que representa 40% do total de CNPJs ativos na cidade. O que provoca a inadimplência não é só um fator, são alguns fatores. Por exemplo, a falta de informação, a falta de planejamento financeiro. Isso porque muitos MEIs não querem pagar, por exemplo, um contador, que vier ficar caro, não tem habilidade de entrar no sistema, no computador, para poder ver a sua guia que ele tem que pagar todo mês, ele tem que apresentar uma declaração todo ano, tá? Do desempenho da MEI também. Essa declaração anual não tem nenhum custo, mas é informação. Então, de repente, não tem essa habilidade. Eu estou falando das pessoas mais simples, né? Por exemplo, o jardineiro, o pedreiro. E esse é um grupo de pessoas. Ele não sabe o risco que está correndo dele perder a habilidade ou a credencial de MEI e aí sim voltar a ser economia informal ou partir para microempresa, que aí os impostos são maiores. Agora, você tem um grupo de rebeldes, esses que efetivamente não pagam. Não pagam porque por opção, não pagam porque de repente naquele mês não pôde pagar, não sobrou dinheiro para isso, não pagam porque vão priorizar outros pagamentos em detrimento do governo, o governo espere. Tá? Então, isso cria um volume de inadimplência realmente bastante grande, com essa somatória, na minha opinião, entre a falta de informação e planejamento financeiro ou negligência mesmo. O prazo para regularizar as pendências do Simples Nacional termina no dia 31 de janeiro. Após 2 anos consecutivos, quem não negociou as dívidas pode ser excluído do cadastro e ser desenquadrado como microempreendedor individual. Além disso, o reajuste do salário mínimo para R$ 1.518 em 2025 trouxe alterações na contribuição mensal do microempreendedor individual. Em fevereiro, o valor passará de R$ 70,60 para R$ 75,90. Já o MEI caminhoneiro, que contribui com 12% do salário mínimo, pagará entre R$ 182,00 e R$ 188,00, dependendo do tipo de carga transportada. Valores que pesarão no bolso. Esses ajustes eu acho que acaba dificultando as pessoas estarem no MEI, porque além do MEI ter um teto, né, um valor que limita o seu faturamento, limita o crescimento, eu acredito que essas taxas acabam dificultando as pessoas que às vezes não têm tanto conhecimento, às vezes não têm condições de pagar um contador. Essas mudanças acho que acaba deixando a pessoa um pouco desconfortável. Portanto, que para mim, a partir desse ano o MEI não vai conseguir se enquadrar
enquadrar, né, dentro do meu faturamento. Então, eu vou precisar mudar por conta disso. Eu acredito que se tivesse uma flexibilidade maior, eu acredito que talvez teria menos inadimplência, né, e as pessoas conseguiriam fazer as coisas assim de forma mais certinha, assim, pagando todos os impostos, todos os tributos de forma correta. Quem já está na dívida ativa ou com os impostos em atraso podem renegociar os valores em aberto. O pagamento pode ser feito em até 60 vezes e a parcela mínima é de R$ 50. Para quem está endividado ou quer evitar isso, o planejamento financeiro pode ser a solução. Para quem ainda não está inadimplente, tá? Eu sugiro que realmente procure fazer o seu controle financeiro. Coloca uma planilha, não tem planilha? Vai numa folha de caderno, mostra. Lembra que todo mês você tem que pagar um pouquinho lá para o governo. Lembra que todo ano você tem que somar tudo que você faturou durante o ano para apresentar para o governo. Tá? Esse é fundamental. Aqueles que recentemente entraram nessa inadimplência, até porque priorizaram outros fatores, também faça esse controle. E você pode até não estar pagando, mas esteja ciente disso, que você vai ter que pagar um pouco à frente para não perder essa habilitação. Edson Ferreira para o Jornal da Clube. Vamos seguir falando então sobre esse assunto com o doutor Alexandre Rego, advogado tributarista. Já agradeço a presença do senhor aqui com a gente mais uma vez, doutor. Amanhã termina então o prazo para a negociação de dívidas do microempreendedor individual. Como isso pode ser feito e por que é importante que o microempreendedor esteja com a sua situação regular? Boa tarde, doutor. Muito bom dia a todos. É um prazer novamente estar aqui. Muito importante, a Receita Federal deu um ultimato para os contribuintes para os MEIs, né? Que é o seguinte, até dia 31 de janeiro você precisa regularizar a sua situação, tá? Se o MEI não regularizar a situação dele até o dia 31 de janeiro, ele pode ter consequências muito severas, tá? Ele pode ser excluído do Simples Nacional, ele pode perder os benefícios de ser um MEI, ele pode ter restrições de ordem bancária, porque além da exclusão do MEI, ele passa a ser devedor dos valores e passa a ele está em dívida com a União, né? O que é muito sério. Doutor, quais os principais benefícios da pessoa ser registrada, estar ali registrada como microempreendedor individual? O microempreendedor individual foi uma inovação da nossa legislação muito boa para aquela pessoa que está começando, para aquela pessoa que tem um serviço que não rende um faturamento muito grande, para o trabalhador individual, né? Ele tem uma série de benefícios. A gente pode elencar aqui alguns, como, por exemplo, carga tributária reduzida, acesso a linhas de crédito com juros melhores, menos burocracia, você tem benefícios previdenciários. Ele é muito importante, ser MEI é muito importante para essa pessoa que tem esse serviço mais simples, que está começando, ou aquela pessoa que já tem sua atividade empresarial aí. O MEI não é para todos, né, doutor? Mas como a pessoa descobre se é melhor, então, ela entrar nesse segmento do MEI, como ela faz essa inscrição? Bom, o MEI não é para todos, né? Mas é para muita gente. Tá? Para você ser MEI, primeira coisa, você tem que estar na lista de atividades que podem ser MEI, né? Essa lista de atividades ela é bem ampla, ela vai do jardineiro ao cantor, passa por muita gente assim. Só está fora dessa lista, entre outros, o pessoal de profissão regulamentada, como dentistas, médicos, né? Para você ser MEI é muito simples, você vai ter que abrir uma conta no gov.br, que hoje é o sistema que o governo utiliza para as empresas, né? Vai ser um sistema que no futuro todo mundo vai ter que ter uma conta. E nesse Gov você vai entrar com informações simples, como a atividade que você quer ter, o seu CPF, o seu RG, o comprovante de residência. Mas é um procedimento muito simples, não há quase burocracia para você constituir uma MEI. E aí você se regulariza. Além disso, você vai ter que ter um faturamento de até R$81 mil anual, né? Você tem que ter, no máximo, um funcionário. Você não pode ser titular de outra empresa e você tem que ter 18 anos. Realmente, assim, é bem simples para você abrir um MEI, né? Para você poder trabalhar de forma formalizada. Doutor Alexandre Rego, advogado tributarista, agradeço muito a presença do senhor aqui com a gente, doutor, ajudando a esclarecer essas questões. Um abraço e até a próxima oportunidade, doutor.
Obrigado, até a próxima.